Quando Raquel morreu, por que a Bíblia diz na Almeida Revista Atualizada que a alma saiu dela? A morte da Raquel foi um dos incidentes, né, finais aqui dessa história, óbvio, né? Tem mais, a história continua depois, né, com José e tudo mais. Só que aqui ocorre a morte de Raquel, algo muito triste, né, para Jacó, porque Jacó a amava muito. E ela morre durante o parto, né? Então isso foi um motivo de muita dor, obviamente para Jacó, para a família, né? E Raquel era uma mulher especial, né? Ela fazia parte dos planos de Deus para a vinda do povo de Israel e depois para a vinda para o descendente principal, que seria Jesus Cristo, o Messias, não é? Só que em Gênesis 35, quando relata a morte de Raquel, dos versos aqui, vamos ler os versos 16 a 19, o verso 18 ele é problemático, porque ele supostamente apresenta a possibilidade de existir uma alma consciente que sobrevive fora do corpo. Vamos ler? Gênesis 35, 16 a 19 vamos ler, e eu vou focar no verso 18. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, entre parênteses, não é? Deu-lhe o nome de Benoni, ou Benoni, que significa filho da minha aflição. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje, né, até o dia em que o profeta escreveu. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Então morre a esposa dele, né, ele faz ali o serviço funerário e tudo mais. Só que o verso 18 é o que intriga muitas pessoas. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Vamos lá. Primeiramente, ela havia dado nome, né? Havia se dado nome para o filho de Benoni, ou Benoni, né? Que significa filho da minha tristeza, né? Para mostrar a dor que ela teve por ter tido Benjamim, né? E aí, Jacó, ele muda o nome do filho. E o nome do filho tem um significado muito bonito. Eu vou ler para você aqui na King James atualizada, tá? Que diz assim, ó: entretanto, verso 18, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Essa mudança de nome foi muito importante, porque essa mudança de nome é fundamental para a saúde emocional do filho. Imagina ele conviver com um nome, com um nome que significa filho da minha aflição. Isso não seria bom para a saúde emocional do filho, e nem mesmo para as crenças que ele teria a respeito de si mesmo. Então o nome foi mudado sabiamente por Jacó, para o filho ter uma saúde emocional melhor, uma boa saúde emocional e ter crenças corretas a respeito de si mesmo. Então aqui Jacó foi assim inspirado por Deus, agiu muito rapidamente e com sabedoria. Então cuide com o nome que você coloca no seu filho, tá? Porque isso pode fortalecer e muito as crenças que ele terá a respeito dele mesmo ou dela mesma, ok? E o verso 18 que fala que a alma saiu. Veja, existe um significado primário para a alma e existem outros significados, secundários, terciários e por aí vai. A palavra alma é um termo que tem um amplo significado na Bíblia, né? Por quê? Porque o hebraico, ele não tem um grande vocabulário, né? Como por exemplo os outros idiomas. E por não ter um grande vocabulário, uma palavra no hebraico pode significar várias coisas.
Aí você pergunta, mas como eu vou saber então o significado? Pelo contexto, ok? Uma palavra com diferentes significados, ela pode ter diferentes significados em contextos diferentes. E aí você vai analisando o contexto onde a palavra é empregada, tá? Você vai, obviamente, descobrir o significado do termo. A palavra alma não deveria aparecer aqui em Gênesis 35:18. Por quê? Porque no contexto da cultura hebraica, não se admite a existência de uma alma imortal que sobrevive fora do corpo. Esta é uma crença pagã, primariamente egípcia, né? Esta é uma crença pagã, primariamente egípcia, e, obviamente, muito mais fortalecida e ensinada pelos filósofos gregos, especialmente Platão, que dizia que o corpo é a prisão da alma. Agora é interessante a diferença entre Platão e a Bíblia. Enquanto ele diz que o corpo é a prisão da alma, e que ao a pessoa morrer, a alma se liberta dessa prisão, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a Bíblia diz que o corpo não é a prisão da alma, é o templo do Espírito Santo. Então, são diferenças gritantes, tá? Então, o termo alma, como apresentam aqui os tradutores da Almeida, Revista Atualizada, ele não é um termo que expressa o real significado daquilo que os hebreus entendiam como alma. O significado primário de alma, em Gênesis 2,7, é pessoa viva, assim como em Deuteronômio 10:22, que diz, com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Não são almas penadas, são 70 pessoas, tá? Então o sentido primário de alma na Bíblia é pessoa viva. Só que existem outros significados, como eu falei para você. E outros tradutores, né, mais fiéis ao contexto bíblico e à cultura hebraica, que não admitia, como os gregos, a separação entre alma e corpo, outros tradutores traduziram Gênesis 35:18 diferente. E com essas traduções eu termino o nosso estudo, o nosso vídeo de agora. Eu vou apresentar para você algumas traduções para você ver como que Gênesis 35:18 se encontra traduzido. E essas traduções também resolvem o problema aparente de 1 Reis 17, 21 e 22. Né? Quando o profeta Eliseu, ou Elias, né? Ele pede para a alma do menino, filho da viúva de Sarepta, voltar a ele. Então você pode ler essas versões, que elas também vão resolver essa questão de 1 Reis 17, 21 e 22, tá bom? Mas o que a King James atualizada diz, como ela traduz Gênesis 35:18, ó. No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu ao seu filho o nome de Benoni. Então aqui o termo alma foi traduzido como deixar esta vida, morrer, deixar de viver. Não foi usado alma aqui, porque o hebreu não tem esse conceito de uma alma que vive fora do corpo. Isso é especialmente grego, tá? Já a tradução ecumênica da Bíblia, olha como ela traduz, ó. No seu último suspiro. Veja, a alma aqui foi traduzida por suspiro. No seu último suspiro, no momento de morrer, ela o chamou de Ben-Oni, filho do luto, de acordo com eles aqui. Não é? Então veja, ao invés de alma, aqui o termo foi traduzido por suspiro. E realmente, o que sai da pessoa é o último suspiro. O que sai da pessoa é a vida. Não é uma alma no sentido de uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Isso era inconcebível para a cultura hebraica e para a cultura judaico-cristã. Tá ok? Uma terceira tradução que eu vou mostrar para você é a Nova Versão Internacional, tá? A NVI. Como que a Nova Versão Internacional traduz Gênesis 35:18? Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao seu filho o nome de Benoni. Então você percebe? Enquanto que a Tebe traduziu por último suspiro, a NVI traduz por ao sair-lhe, diz aqui, já a ponto de sair-lhe a vida. Porque alma também pode ser traduzida por vida. Tá? Lembre-se, o sentido primário é pessoa vivente.
Por isso que a Bíblia usa a expressão alma vivente, em Gênesis 2:7 e em Deuteronômio 10:22, sentido primário. Mas outros significados, né? Respiração, vida, ok? A King James atualizada traduziu por deixar esta vida, ou seja, morrer simplesmente, né? Então aqui foi traduzido por sair-lhe a vida. E é o que sai da pessoa, é o último suspiro, a vida. É isso que acontece na morte. Alma, nesse sentido, é suspiro, vida, tá? E não é aquele sentido grego que é atribuído, né? Então, quando você lê a Bíblia com os olhos gregos, diríamos assim, você vai entender o termo alma de uma forma distorcida. E aí você vai crer na doutrina da imortalidade da alma. Mas se você ler a Bíblia da perspectiva hebraica, judaico-cristã, você vai ler o termo alma da forma correta. E aí você não vai crer na imortalidade da alma, assim como vários teólogos, né, já abandonaram essa doutrina, até mesmo teólogos católicos, viu? Protestantes e católicos, tá? E para finalizar, a última tradução que eu vou usar aqui é a Nova Versão Transformadora, a NVT. Como que ela traduz Gênesis 35:18? Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. Então a NVT traduziu por último suspiro, assim como a TEB, a tradução ecumênica da Bíblia. Então a Bíblia não ensina que a alma de Raquel saiu do corpo e foi para um lugar intermediário ou vagar por aí. Não. O que saiu de Raquel foi a alma no sentido de vida, respiração, último suspiro. Então, quando nós não conhecemos o grego e o hebraico, é bom termos mais de uma versão bíblica, para que quando nos depararmos com um texto bíblico de difícil interpretação, possamos ver o que outros tradutores perceberam. Outros tradutores percebem nuances, detalhes que outros tradutores não percebem. Foi uma honra para mim ter você nesse estudo. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Na próxima lição, que já será a lição 11, nós vamos começar a estudar sobre a vida de José. Que grande exemplo de fé, de perseverança e de inteligência emocional é José, por ter passado tudo o que passou e continuar sendo fiel a Deus. Nós vamos estudar sobre José na lição de número 11, na lição de número 12 e a 13. E última lição, não é? A parte final da vida de José e os israelitas indo para o Egito, onde depois vieram a ser escravos, tá? Peço para você, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Lembre-se, eu preciso muito que você ative as notificações, porque se você não ativar as notificações e não se inscrever no canal, o YouTube não vai entender que o canal é relevante. E aí o conteúdo não vai chegar para as pessoas. Então eu conto com a sua ajuda e com a sua compreensão, tá? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Desta forma você vai estar me ajudando, né, com que este conteúdo chegue a muito mais pessoas, tá? É desta forma que o YouTube, que o Google entende que o conteúdo é relevante. Quando as pessoas se inscrevem no canal e quando elas ativam o sininho de notificações e quando compartilham. Então eu peço essa ajuda para você agora. Faça isso agora. Não vai levar 10 segundos. E você vai estar ajudando, né, para que este conteúdo chegue a muitas pessoas e evangelize e fortaleça a fé dessas pessoas. Tá ok? Um abração, que Deus te guarde, um bom sábado e uma boa semana que vai se iniciar.